O céu estava cinzento, como se o mundo tivesse esquecido de respirar. Henrique caminhava em silêncio, segurando a mão pequena de Lucas, seu filho de 6 anos. Era domingo, e a cidade parecia suspensa no tempo, como ele, desde que Isadora se foi. Lucas parou de repente. Seus olhos se fixaram em uma figura encurvada no chão da praça, envolta em trapos e poeira. A mulher estava sentada ao lado de um cachorro magro, murmurando palavras para o vento. Papai, disse Lucas, com a voz trêmula. Olha, é a mamãe. Henrique congelou. O coração disparou como se tivesse ouvido um grito. Ele olhou para a mulher. Suja, magra, com os cabelos desgrenhados, mas os olhos. Aqueles olhos. Ele se aproximou devagar, como quem pisa em lembranças. A mulher levantou o rosto. Henrique sentiu o chão sumir sob seus pés. Era Isadora. Ou melhor, era o rosto dela. O mesmo olhar profundo, a mesma curva no queixo, o mesmo jeito de franzir a testa. Mas Isadora estava morta. Ele a havia enterrado com flores brancas e promessas quebradas. Quem é você? Ele perguntou, com a voz embargada. A mulher o encarou, confusa. Depois olhou para Lucas. Seus olhos se encheram de lágrimas, como se algo dentro dela tivesse despertado. Eu não sei. Ela disse. Mas eu já vi esse menino, nos meus sonhos. Henrique sentiu o mundo girar. A dor, o luto, o amor perdido, tudo se misturava àquela presença impossível. Ele sabia que algo estava errado. Ou certo. Ou divino. Naquele instante, a vida deles mudou para sempre. Isadora era o tipo de mulher que parecia ter sido feita com mais cuidado. Não apenas pela beleza, embora ela tivesse olhos cor de âmbar e um sorriso que acalmava tempestades, mas pela forma como tocava a vida dos outros. Ela era a luz. E Henrique, um homem de negócios acostumado a cifras e contratos, descobriu com ela o que era sentir. Eles se conheceram em um evento beneficente. Isadora estava organizando doações para crianças em situação de rua. Henrique havia ido apenas para cumprir protocolo. Mas quando ela falou no palco, com a voz firme e o coração exposto, ele soube que sua vida mudaria. Casaram-se 6 meses depois. E logo veio Lucas, o menino que herdou os olhos da mãe e a curiosidade do pai. A casa deles era cheia de risos, livros, plantas e jantares improvisados. Isadora fazia questão de manter os pés no chão, mesmo vivendo cercada de luxo. Ela dizia que riqueza sem propósito era só desperdício. Mas o destino, cruel e silencioso, não se importa com quem brilha. Foi numa manhã de primavera. Isadora saiu para correr no parque, como fazia todos os dias. Um motorista alcoolizado avançou o sinal. O impacto foi fatal. Henrique recebeu a notícia com um grito que ninguém ouviu. Lucas, com apenas 5 anos, perguntou por que a mamãe não voltava. O funeral foi coberto de flores brancas. Henrique não chorou. Não ali. Mas à noite, sozinho, ele gritava no travesseiro. Lucas começou a desenhar anjos com cabelos longos e vestidos azuis. Disse que a mamãe agora morava no céu, mas às vezes vinha visitá-lo nos sonhos. Henrique se afastou do mundo. Cancelou reuniões, evitou amigos, deixou a casa mergulhar em silêncio. A única coisa que o mantinha de pé era Lucas. E mesmo assim, havia dias em que ele mal conseguia respirar. A governanta, Dona Áurea, tentava manter a rotina. Preparava os pratos favoritos de Isadora, deixava flores frescas na sala, e às vezes, quando ninguém via, chorava também. Meses se passaram. O luto virou paisagem. Henrique começou a sair com Lucas aos domingos, tentando reconstruir algum tipo de normalidade. Foi num desses passeios que tudo mudou. Na praça, entre pombos e folhas secas, Lucas apontou para uma mulher caída no chão. Papai, é a mamãe. Henrique olhou. E viu o impossível. Henrique não conseguia se mover. A mulher diante dele estava sentada no chão, encostada em um banco enferrujado, com os olhos perdidos no vazio. O cabelo desgrenhado caía sobre o rosto, mas não escondia o que ele já sabia. Ela era idêntica a Isadora. Não parecida. Idêntica. Lucas apertou a mão do pai, confuso. Papai, ela tá triste. Igual você. Henrique se ajoelhou lentamente, como quem se aproxima de um animal ferido. A mulher o olhou com desconfiança, os olhos semicerrados,
como se tentasse decifrar se ele era ameaça ou salvação. Você. Ele começou, mas a voz falhou. Qual é o seu nome? Ela hesitou. Depois murmurou. Elisa. Henrique sentiu um arrepio. O nome não dizia nada, mas o rosto dizia tudo. Você conhece alguém chamada Isadora? Elisa franziu a testa. O nome parecia acender algo dentro dela, mas era como uma vela em meio à neblina. Já ouvi esse nome. Acho. Em sonhos. Ou em algum lugar que não lembro. Henrique se sentou ao lado dela, ignorando o olhar das pessoas ao redor. O cachorro da mulher se aproximou de Lucas, que o acariciou com cuidado. Você mora aqui? Henrique perguntou. Em todo lugar. E em lugar nenhum. Ela respondeu, com um sorriso triste. Às vezes fico aqui. Às vezes sou expulsa. Às vezes desapareço. Henrique ofereceu ajuda. Um banho, uma refeição, um lugar para dormir. Elisa hesitou, mas Lucas se aproximou e disse. Mamãe gostava de ajudar as pessoas. Ela ia querer que você viesse com a gente. Elisa olhou para o menino. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não sabia por quê, mas aquele garoto parecia familiar. Como se já tivesse segurado aquela mão antes. Henrique levou Elisa para casa. Dona Áurea ficou em choque ao vê-la. Deixou cair uma bandeja de chá. Meu Deus! Ela murmurou. Isso é impossível. Elisa tomou banho, vestiu roupas limpas, comeu com calma. Henrique observava cada gesto. Era como ver Isadora renascer, mas com uma dor nos olhos que sua esposa nunca teve. Naquela noite, Henrique foi até o escritório. Abriu uma gaveta trancada e tirou uma foto de Isadora. Levou-a até Elisa. Essa é minha esposa. Ela faleceu há 8 meses. Disse, com a voz embargada. Elisa pegou a foto. Seus dedos tremiam. Ela olhou por longos segundos. Depois sussurrou. Eu já vi esse rosto. No espelho. Mas não era eu. Henrique sentiu o mundo girar. Algo estava acontecendo. Algo que desafiava lógica, tempo e dor. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Elisa ficou acordada. Olhou para o teto, para o cachorro aos pés da cama, para o silêncio da casa rica. E pensou, quem sou eu? A mansão dos Vasconcelos sempre foi silenciosa desde a morte de Isadora, mas naquela tarde, o silêncio parecia ter sido substituído por um tipo de espanto que não se podia nomear. Henrique entrou pela porta principal com Elisa ao lado. Ela usava um vestido simples que Dona Áurea havia separado, os cabelos ainda úmidos do banho, e os olhos inquietos como quem pisa em território proibido. Lucas correu à frente, animado. Dona Áurea. A moça da praça veio com a gente. Ela é legal. Dona Áurea apareceu no corredor com um pano de prato nas mãos. Ao ver Elisa, parou. O pano caiu no chão. Seus olhos se arregalaram, e a boca se abriu sem som. Isadora. Ela sussurrou, como quem vê um fantasma. Henrique se aproximou, calmo. Não é Isadora. O nome dela é Elisa. Mas, ela é idêntica. Dona Áurea levou a mão ao peito. Sentiu o coração acelerar. Aproximou-se devagar, como quem teme que o toque desfaça a ilusão. Meu Deus! Murmurou. Isso é impossível. Ela tem o mesmo olhar, o mesmo jeito de andar, até o jeito de franzir a sobrancelha. Elisa recuou um passo, desconfortável. Eu não sou ela. Eu não sei quem sou. Só sei que o menino me reconheceu. E que esse lugar parece familiar. Henrique assentiu. Eu também senti isso. E preciso entender por quê. Outros funcionários começaram a aparecer. A cozinheira, Dona Célia, deixou cair uma travessa de vidro. O jardineiro, seu Pedro, tirou o boné e fez o sinal da cruz. Todos estavam em choque. Isso é bruxaria? Cochichou Dona Célia. Ou milagre? Lucas, alheio ao espanto, puxou Elisa pela mão. Vem ver meu quarto. Tem um desenho da mamãe lá. Você parece com ela. Mas é diferente. Você tem um olhar mais triste. Elisa seguiu o menino. Henrique ficou parado no meio do hall, observando os rostos ao redor. Era como se o passado tivesse invadido o presente, sem pedir permissão. Dona Áurea se aproximou dele.
Doutor Henrique, o senhor acha que ela é parente da dona Isadora? Henrique olhou para o retrato da esposa na parede. Depois olhou para o corredor, onde Elisa desaparecia com Lucas. Eu não sei. Mas vou descobrir. Naquela noite, a casa não dormiu. Cada canto parecia respirar mais fundo. Cada lembrança parecia acordar. E no quarto de hóspedes, Elisa olhava para o teto, sentindo que estava mais perto da verdade, e mais longe de tudo que conhecia. Henrique não dormiu naquela noite. Enquanto Elisa repousava no quarto de hóspedes e Lucas sonhava com anjos e cachorros, ele estava no escritório, cercado por papéis, álbuns de fotos e lembranças que nunca quis revisitar. Ele olhava para uma foto de Isadora, tirada no aniversário de Lucas. Ela sorria, com o cabelo preso e um vestido azul. Era o mesmo sorriso que vira em Elisa, mas com uma diferença sutil. Elisa sorria com dor. Henrique abriu o cofre embutido na parede. Lá dentro, havia documentos antigos, cartas, e o diário de Isadora. Ele hesitou antes de abrir. A última vez que tocará naquele diário fora no dia do enterro. As páginas estavam cheias de pensamentos doces, reflexões sobre a maternidade, e frases soltas que pareciam não fazer sentido. Mas uma em especial chamou sua atenção. Às vezes sonho com uma menina que tem meu rosto. Ela está chorando, em um lugar escuro. Não sei quem é, mas sinto que ela é parte de mim. Henrique franziu a testa. Nunca havia dado importância àquilo. Achava que era apenas uma metáfora. Mas agora, com Elisa dormindo no quarto ao lado, tudo parecia diferente. Ele ligou para um amigo de infância, Gustavo, que trabalhava como investigador particular. Preciso que você descubra tudo sobre uma mulher chamada Elisa. Sem sobrenome. Ela viveu nas ruas, provavelmente em abrigos. E ela é idêntica à minha esposa falecida. Gustavo, embora cético, aceitou o desafio. No dia seguinte, Henrique levou Elisa a um café discreto. Ela estava nervosa, mas curiosa. Você lembra de onde nasceu? Ele perguntou. Não. Só lembro da minha mãe. Ela era dura. Dizia que eu era um erro. Que fui deixada por alguém importante. Mas nunca explicou. Você tem documentos? Nenhum. Só um colar. Ela mostrou um pingente antigo, com a letra I gravada. Henrique reconheceu o estilo. Era igual ao colar que Isadora usava, com a letra I. Gustavo ligou horas depois. Henrique, isso é estranho. Encontrei registros de uma Elisa que foi registrada em um hospital público, no mesmo dia e cidade em que Isadora nasceu. Mas não há certidão de nascimento. Só uma anotação, transferida para adoção informal. Henrique sentiu o coração acelerar. Você acha que elas são irmãs? Não sei. Mas tudo aponta para isso. E se forem, foram separadas quando bebês. Henrique desligou e olhou para Elisa, que brincava com Lucas no jardim. O menino ria, e ela sorria com um brilho novo nos olhos. Ele sabia que estava prestes a desvendar algo grande. Algo que mudaria tudo. Mas também sabia que, às vezes, a verdade dói mais que a mentira. Henrique estacionou o carro em frente à casa de Dona Beatriz, mãe de Isadora. Era uma casa antiga, elegante, mas marcada pelo tempo, como a mulher que vivia ali. Desde a morte da filha, Beatriz se tornará ainda mais reclusa, recebendo apenas visitas ocasionais e recusando qualquer menção ao passado. Henrique hesitou antes de tocar a campainha. Elisa havia ficado em casa com Lucas, e ele sabia que o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Dona Beatriz atendeu com o rosto sério, os cabelos brancos presos em um coque impecável. Henrique, que surpresa! Disse, com voz fria. Preciso conversar. É urgente. Ele respondeu. Ela o deixou entrar, sem dizer mais nada. Sentaram-se na sala, cercados por retratos de Isadora em todas as fases da vida, bebê, adolescente, adulta. Mas nenhum deles mostrava outra criança. Nenhuma irmã. É sobre Isadora. Henrique começou. E sobre uma mulher que apareceu, com o rosto dela. Beatriz empalideceu. O que quer dizer? Uma mulher em situação de rua. Chamada Elisa. Ela é idêntica à sua filha. E nasceu no mesmo dia, na mesma cidade. Há registros. Mas nenhum documento oficial.
Só uma anotação de adoção informal. Beatriz ficou em silêncio, os olhos fixos em um ponto qualquer da parede. Elisa, ela murmurou. Esse nome. Henrique se inclinou. Dona Beatriz. Isadora tinha uma irmã? Ela fechou os olhos. Respirou fundo. E então, como se uma represa se rompesse, começou a falar. Sim, elas eram gêmeas. Mas meu ex-marido, ele não queria 2 filhas. Disse que uma bastava, que 2 seriam um fardo. Brigamos. Ele ameaçou me tirar a guarda. Então, ele levou uma. Disse que cuidaria dela. E eu fiquei com Isadora. Henrique estava em choque. E nunca contou a verdade. Eu tentei. Mas ele me fez assinar papéis. Disse que seria melhor assim. Que Isadora teria uma vida melhor sem saber. E depois, tudo se perdeu. Eu nunca mais vi a outra menina. Elisa. Beatriz começou a chorar. Pela primeira vez em anos. Eu falhei. Com as 2. Henrique saiu da casa com o coração pesado. Mas agora, ele sabia. Elisa não era apenas parecida com Isadora. Ela era parte dela. Parte da família. Parte de tudo que havia sido escondido. Ao chegar em casa, encontrou Elisa lendo um livro com Lucas. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, Henrique viu algo diferente em seus olhos. Pertencimento. Henrique entrou na sala com passos lentos. Elisa estava sentada no tapete, com Lucas deitado ao seu lado, desenhando com lápis de cor. O cachorro dormia aos pés deles, como se aquele lar já fosse seu por direito. Ela olhou para Henrique e sorriu, mas o sorriso se apagou ao ver a expressão dele. Aconteceu alguma coisa? Perguntou. Henrique se sentou no sofá, apoiando os cotovelos nos joelhos. Respirou fundo. Fui visitar a mãe da Isadora. Dona Beatriz. Elisa se enrijeceu. O nome parecia ecoar dentro dela. E ela confirmou. Isadora tinha uma irmã gêmea. Você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nem Lucas se mexeu. Elisa ficou imóvel, como se o tempo tivesse parado. Isso não pode ser. Ela disse, com a voz trêmula. Eu sou ninguém. Sempre fui ninguém. Henrique se aproximou. Você é alguém. Sempre foi. Só não te deixaram saber. Elisa levou a mão ao colar com a letra I. Os olhos se encheram de lágrimas. Eu sonhava com uma menina parecida comigo. Chorando. Em um quarto bonito. E eu, em um lugar escuro. Achei que era loucura. Não era. Era memória. Ela se levantou, caminhou até a janela, e olhou para o jardim. Então, tudo que vivi, foi porque alguém decidiu que eu não merecia a mesma vida. Henrique se aproximou. Eu quero fazer um teste de DNA. Para confirmar. Mas no fundo, eu já sei. Elisa sentiu, sem dizer nada. As lágrimas escorriam silenciosas. Lucas se aproximou e abraçou as pernas dela. Você é minha tia? Perguntou, com os olhos brilhando. Elisa se ajoelhou e o abraçou forte. Eu não sei, meu amor. Mas se for, então você é meu pedacinho de céu. Henrique observou a cena com o coração apertado. A dor de Isadora ainda vivia nele, mas algo novo começava a nascer. Algo que não substituía, mas transformava. Naquela noite, Elisa escreveu em um caderno que encontrou no quarto. Se eu sou metade de alguém que brilhou, então talvez eu também possa aprender a brilhar. O envelope estava sobre a mesa, lacrado, pesado como se contivesse o destino de uma vida inteira. Henrique olhava para ele como quem encara um portal. Elisa estava sentada ao lado, com os dedos entrelaçados e o coração acelerado. Lucas brincava no jardim, alheio à tensão que pairava na sala. Você quer abrir? Henrique perguntou. Elisa balançou a cabeça. Não. Você. Henrique pegou o envelope, rasgou com cuidado, e retirou o papel. Seus olhos correram pelas linhas até encontrar a frase que mudaria tudo. Compatibilidade genética, 99,98%. Relação, irmãs gêmeas. Henrique fechou os olhos. Elisa levou a mão à boca. Um soluço escapou. Então, é verdade. Ela murmurou. Eu sou ela.
Mas não sou. Henrique se aproximou e segurou suas mãos. Você é Elisa. E é irmã de Isadora. Mas é única. Não precisa ser sombra de ninguém. Ela chorou. Chorou como nunca havia chorado. Como se cada lágrima lavasse anos de abandono, de dúvida, de dor. Dona Áurea entrou na sala e viu a cena. Henrique mostrou o papel. Ela leu, e seus olhos se encheram de lágrimas. A casa tem 2 filhas, então. Uma que partiu, e outra que voltou. Elisa sorriu entre o choro. Eu não sei viver nesse mundo. Não sei ser rica. Não sei ser irmã. Só sei sobreviver. Henrique a abraçou. Então vamos aprender juntos. Lucas entrou correndo, com um desenho nas mãos. Olha, fiz um retrato da mamãe e da moça da praça. Elas são iguais. Mas a moça tem um coração maior, porque ela cuida de mim agora. Elisa pegou o desenho e o beijou. Obrigada, Lucas. Você me deu uma família. Henrique olhou para ela. E naquele instante, algo mudou. Não era mais apenas gratidão, ou curiosidade. Era afeto. Era admiração. Era amor, começando a nascer. Naquela noite, Elisa dormiu no quarto de hóspedes. Mas pela primeira vez, sentiu que estava em casa. Henrique acordou antes do sol. Caminhou pela casa em silêncio, como fazia desde que Isadora partirá. Mas naquela manhã, algo estava diferente. O ar parecia mais leve. A dor, menos afiada. Passou pelo corredor e viu a porta do quarto de Elisa entreaberta. Ela estava sentada na cama, com uma xícara de chá nas mãos, olhando pela janela. O cabelo solto caía sobre os ombros, e o rosto, mesmo sem maquiagem, tinha uma beleza serena. Henrique bateu levemente na porta. Posso entrar? Ela assentiu, surpresa. Claro. Ele se sentou na poltrona ao lado da cama. Ficaram em silêncio por alguns segundos, ouvindo apenas o som dos pássaros lá fora. Você dormiu bem? Ele perguntou. Melhor do que esperava. Ela respondeu. Essa casa tem fantasmas. Mas também tem calor. Henrique sorriu. Isadora costumava dizer que uma casa sem alma é só um lugar com paredes. Elisa olhou para ele com ternura. Ela era especial, não era? Muito. Ele disse, com a voz embargada. Mas você também é. De um jeito diferente. Ela abaixou os olhos, tímida. Às vezes tenho medo de ser só uma lembrança viva. Um reflexo. Que você veja nela quando olha para mim. Henrique se levantou, caminhou até ela, e se ajoelhou diante da cama. Eu vejo você. Com suas dores, sua força, sua história. Você não é Isadora. E isso não é ruim. É libertador. Elisa estendeu a mão, hesitante. Henrique segurou. Foi um toque leve, mas cheio de significado. Um gesto que dizia, estou aqui. Dona Áurea apareceu na porta, viu a cena, e sorriu discretamente antes de se retirar. Naquela tarde, Henrique levou Elisa e Lucas ao parque. O mesmo onde Isadora costumava correr. Elisa caminhava devagar, observando tudo com olhos novos. Lucas corria à frente, rindo. Henrique olhou para ela e pensou. Talvez o amor não precise substituir. Talvez ele só precise continuar, em outra forma. Elisa acordou com o som de talheres sendo arrumados na cozinha. O cheiro de pão fresco e café invadia o quarto. Por um momento, pensou que estava sonhando. Mas ao abrir os olhos, viu o teto branco, o abajur delicado, e o cachorro dormindo aos pés da cama. Ela estava ali. Na casa onde sua irmã viveu. Na casa onde nunca deveria ter pisado, e onde agora começava a existir. Vestiu uma roupa simples, escolhida por Dona Áurea, e desceu as escadas. A mesa estava posta. Henrique lia o jornal, e Lucas desenhava com concentração. Bom dia. Ela disse, tímida. Henrique sorriu. Bom dia, Elisa. Lucas correu até ela e mostrou o desenho. Fiz você com asas. Porque você caiu do céu, igual a mamãe. Ela riu, emocionada. Obrigada, meu anjo. Durante o café, Henrique sugeriu que ela o acompanhasse até a fundação beneficente que Isadora havia criado. Elisa hesitou. Não sei se consigo. As pessoas vão me olhar.
Vão achar que estou tentando ser ela. Você não precisa ser ninguém além de você. Ele disse. Mas acho que Isadora ficaria feliz em ver você lá. Elisa concordou. Na fundação, os olhares foram inevitáveis. Funcionários pararam, boquiabertos. Alguns choraram. Outros cochicharam. Mas uma mulher se aproximou com os olhos marejados. Você é? Elisa. Ela respondeu. Irmã de Isadora. A mulher a abraçou. Ela falava de sonhos com uma irmã perdida. Sempre dizia que sentia falta de alguém que nunca conheceu. Elisa sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, não se sentiu uma intrusa. Sentiu-se parte. Henrique observava de longe. Viu Elisa sorrir, conversar, ajudar a organizar brinquedos para doação. Era como ver uma flor desabrochar depois de anos enterrada. Na volta para casa, Elisa olhou pela janela do carro. Eu não sei se sou rica. Não sei se sou capaz de viver nesse mundo. Mas hoje, eu senti que posso aprender. Henrique segurou sua mão. Você não precisa se encaixar. Só precisa existir. E isso você faz lindamente. Ela sorriu. E naquele sorriso, havia algo novo, esperança. A noite caiu sobre a mansão com suavidade. Elisa estava na varanda, observando as estrelas. O céu parecia mais próximo ali, como se cada ponto de luz fosse uma lembrança esperando para ser tocada. Henrique se aproximou com 2 xícaras de chá. Camomila. Disse, sorrindo. Isadora tomava todas as noites. Eu também. Elisa respondeu, surpresa. Desde criança. Era a única coisa que me acalmava. Henrique se sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo o som distante dos grilos e o farfalhar das árvores. Lucas está dormindo? Ela perguntou. Sim. Mas antes de dormir, ele disse algo curioso. Henrique olhou para ela com ternura. Ele disse que você tem o mesmo cheiro da mamãe, mas que seu abraço é mais apertado. Elisa sorriu, emocionada. Eu tento dar tudo que tenho, mesmo que seja pouco. Henrique balançou a cabeça. Não é pouco. É imenso. Você chegou como um mistério, e virou luz. Ela olhou para ele. Os olhos se encontraram. Havia dor ali, sim. Mas também havia desejo. Admiração. Um sentimento que crescia devagar, como uma flor em terreno difícil. Henrique. Ela começou. Você acha que está se apaixonando por mim? Ou pela lembrança da Isadora? Ele respirou fundo. Eu me fiz essa pergunta todos os dias desde que você chegou. Mas hoje, eu sei. Eu estou me apaixonando por você. Pela mulher que sobreviveu. Que luta. Que ama sem saber que ama. Elisa sentiu o coração acelerar. Queria fugir. Queria ficar. Henrique se aproximou. Tocou seu rosto com delicadeza. Ela fechou os olhos. E então, o beijo aconteceu. Suave, respeitoso, cheio de significado. Não era um beijo de substituição. Era um beijo de descoberta. Naquela noite, Elisa não dormiu. Ficou deitada, olhando para o teto, sentindo o coração pulsar diferente. E pensou: talvez eu não tenha sido feita para o abandono. Talvez eu tenha sido feita para o amor. Henrique recebeu uma ligação inesperada. Era Gustavo, o investigador. Encontrei a mãe biológica de Elisa. Ela vive em um bairro afastado, em condições simples. Está doente. E quer vê-la. Henrique hesitou. Depois contou tudo a Elisa, que ficou em silêncio por longos minutos. Ela me abandonou. Disse, com a voz baixa. Mas, talvez eu precise ouvir por quê. No dia seguinte, Henrique levou até uma casa modesta, com paredes descascadas e um jardim mal cuidado. Elisa desceu do carro com o coração acelerado. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. A porta se abriu. Uma mulher magra, de cabelos grisalhos e olhos cansados, apareceu. Era Maria Helena, a mulher que a criou, mas nunca a acolheu. Elisa, ela disse, com lágrimas nos olhos. Você cresceu tão linda. Elisa não respondeu. Entrou na casa, sentou-se no sofá gasto, e esperou. Maria Helena trouxe uma caixa de madeira. Dentro, havia cartas amareladas, nunca enviadas.
Eu escrevi para você. Durante anos. Mas nunca tive coragem de entregar. Disse, com a voz embargada. Seu pai me tirou você. Disse que ia te dar uma vida melhor. Mas depois, ele sumiu. E eu fiquei com sua irmã. Nunca soube onde você estava. Elisa pegou uma das cartas. Leu com mãos trêmulas. Minha filha, me perdoe. Eu não sou forte. Mas te amo. Mesmo sem saber onde está. Ela chorou. Chorou como quem desenterra a própria alma. Por que você nunca me contou? Perguntou. Porque eu tinha medo. Medo de você me odiar. Medo de não ser perdoada. Elisa se levantou. Caminhou até a janela. Depois voltou e se ajoelhou diante da mãe. Eu não sei se consigo perdoar agora. Mas, quero tentar. Maria Helena a abraçou. Um abraço frágil, mas verdadeiro. Henrique observava da porta, emocionado. Sabia que aquele momento era o início de uma cura. Na volta para casa, Elisa olhou para o céu. Eu tenho duas mães. Uma que me deu a vida. E outra que me ensinou a viver. Mesmo sem saber. Henrique segurou sua mão. E agora você tem um lar. Completo. A casa estava silenciosa naquela noite. Lucas dormia profundamente, e Dona Áurea havia se recolhido cedo. Henrique e Elisa estavam na sala, sentados lado a lado no sofá, com uma taça de vinho nas mãos e um filme esquecido na tela. O clima era leve, mas havia algo não dito pairando entre eles. Você está diferente. Henrique comentou, olhando para ela. Estou pensando. Elisa respondeu, sem desviar os olhos da taça. Pensando se o que estamos vivendo é certo. Henrique se virou para ela. Certo? Eu sou irmã da sua esposa. Ela disse, com a voz baixa. E você? Você foi o amor da vida dela. Como posso ocupar esse espaço sem parecer que estou roubando algo? Henrique respirou fundo. Você não está roubando nada. Isadora foi única. E você também é. O que sinto por você não é uma substituição. É outra coisa. Outra história. Elisa olhou para ele, os olhos marejados. Mas e as pessoas? E Lucas? E você mesmo? Não tem medo de estar confundindo dor com amor? Henrique se aproximou. Eu tive esse medo. Mas ele passou. Porque quando estou com você, não penso no que perdi. Penso no que posso construir. Ela hesitou. Depois se levantou e caminhou até a janela. Eu me sinto dividida. Metade de mim quer fugir. Metade quer ficar. E pela primeira vez, eu quero ficar. Henrique se aproximou por trás, tocou levemente seu ombro. Então fica. Não por mim. Por você. Ela se virou. Os olhos se encontraram. E ali, no silêncio da sala, o amor se fez presente, não como explosão, mas como sussurro. Eles se abraçaram. Um abraço longo, cheio de dúvidas e promessas. Naquela noite, Elisa dormiu no quarto de Isadora. Henrique a acompanhou até a porta, mas não entrou. Ela olhou para o espelho, viu o próprio reflexo, e sussurrou. Eu não sou ela. Mas talvez, eu possa ser feliz também. A mansão estava em festa. Luzes suaves iluminavam o jardim, músicos afinavam violinos, e garçons circulavam com bandejas de cristal. Era a noite da tradicional gala beneficente da Fundação Isadora Vasconcelos, a primeira desde sua morte. Henrique havia hesitado em manter o evento, mas decidiu que homenagear Isadora era também uma forma de seguir em frente. E este ano, tudo seria diferente. Elisa observava o movimento da janela do quarto. Vestia um vestido azul claro, escolhido por Dona Áurea. Simples, elegante, e completamente diferente do estilo da irmã. Ela queria ser ela mesma. Está pronta? Henrique perguntou, entrando no quarto. Não. Ela respondeu. Mas vou mesmo assim. Henrique sorriu. É assim que se começa a viver. Quando Elisa desceu as escadas, os olhares se voltaram. O salão parou. Murmúrios surgiram como ondas. É ela? Não. Não pode ser. Parece a Isadora, mas diferente. Elisa caminhou com a cabeça erguida, ao lado de Henrique. Lucas correu até ela e segurou sua mão. Você tá linda, tia Elisa. Ela sorriu, emocionada.
Durante o evento, Henrique fez um discurso em homenagem à esposa. Isadora foi luz. E sua luz continua viva. Não apenas na memória, mas também nas ações que ela inspirou. E hoje, temos entre nós alguém que carrega parte dessa luz, mas com brilho próprio. Ele olhou para Elisa. Ela subiu ao palco, hesitante. Pegou o microfone com mãos trêmulas. Boa noite. Eu sou Elisa, irmã de Isadora. Fomos separadas quando bebês. Crescemos em mundos diferentes. Ela teve tudo. Eu tive pouco. Mas hoje, eu tenho algo que nunca imaginei: uma família, um lar, e uma chance de fazer parte do legado dela. O salão ficou em silêncio. Depois, aplausos tímidos. E então, intensos. Elisa desceu do palco com lágrimas nos olhos. Henrique a abraçou. Você não é sombra. Você é sol. Naquela noite, a festa não foi apenas uma homenagem. Foi um recomeço. O telefone tocou no meio da tarde. Elisa atendeu com a voz calma, mas o que ouviu do outro lado fez suas mãos tremerem. É sobre sua mãe, Maria Helena. Ela está no hospital. E pediu para ver você. Henrique a acompanhou. No caminho, Elisa estava em silêncio. O coração apertado, a mente cheia de perguntas que nunca tiveram resposta. No hospital, Maria Helena estava deitada, pálida, com tubos e monitores ao redor. Os olhos se abriram devagar ao ver Elisa. Você veio. Ela sussurrou, com um sorriso fraco. Elisa se aproximou, sentou-se ao lado da cama, e segurou sua mão. Eu vim. Mas preciso entender. Preciso saber tudo. Maria Helena respirou fundo. E então, começou a falar. Quando vocês nasceram, seu pai disse que não queria duas filhas. Disse que uma seria criada com ele, e a outra comigo. Eu não queria aceitar. Mas ele me ameaçou. Disse que se eu lutasse, ele sumiria com vocês. Então, eu deixei que ele levasse Isadora. E fiquei com você. Elisa chorava em silêncio. Mas você nunca me tratou com carinho. Disse, com a voz embargada. Porque eu estava quebrada. Eu via você e lembrava da outra metade que perdi. Me tornei dura. Fria. E depois, me arrependi. Mas já era tarde. Henrique observava a cena com o coração apertado. Você tentou me encontrar? Elisa perguntou. Sim. Mas ele mudou de cidade. Mudou de nome. E eu desisti. Me afundei na culpa. Elisa apertou a mão da mãe. Eu não sei se consigo perdoar tudo. Mas quero tentar. Porque guardar dor só me fez sofrer mais. Maria Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. Você é melhor do que eu jamais fui. Naquela noite, Elisa ficou ao lado da mãe até ela dormir. Henrique a levou para casa em silêncio. No carro, ela olhou para ele. Agora eu sei tudo. E mesmo assim, ainda me sinto incompleta. Henrique segurou sua mão. Então deixa que o amor complete o que a dor deixou em aberto. A noite estava quente, com uma brisa suave que dançava pelas cortinas da sala. Elisa estava sentada no jardim, com os pés descalços na grama e o olhar perdido nas estrelas. Henrique se aproximou em silêncio, trazendo 2 taças de vinho. Você parece distante. Ele disse, sentando-se ao lado dela. Estou pensando. Ela respondeu. Pensando se o que temos é real, ou apenas consequência de tudo o que aconteceu. Henrique olhou para ela com ternura. Eu pensei nisso também. Por muito tempo. Mas hoje, eu sei. Sei que o que sinto por você não é reflexo. É raiz. Ela virou o rosto, surpresa. Raiz? Sim. O amor que tive por Isadora foi profundo. Mas era outro tipo de amor. Com você, é diferente. Não maior. Não menor. Apenas, outro. E eu não quero comparar. Quero viver. Elisa sentiu o coração acelerar. As palavras dele eram como bálsamo, curando feridas que ela nem sabia que ainda doíam. Eu tenho medo. Ela confessou. Medo de ser julgada. Medo de não estar pronta. Medo de me perder. Henrique segurou suas mãos. Então vamos com calma. Mas vamos juntos. Porque eu te amo, Elisa. Não como substituição.
Mas como escolha? Ela chorou. Chorou com alívio, com emoção, com amor. Eu também te amo. Disse, com a voz trêmula. Mesmo sem saber como. Mesmo sem saber se posso. Henrique se aproximou. O beijo foi lento, profundo, cheio de promessas silenciosas. Naquela noite, eles dormiram juntos pela primeira vez. Não como fuga, mas como encontro. E no quarto, onde antes havia apenas lembranças, nasceu uma nova história. O sol da manhã invadia o quarto com delicadeza. Elisa acordou com o som de pássaros e o cheiro de café vindo da cozinha. Henrique ainda dormia ao seu lado, com o rosto sereno e os braços entrelaçados aos dela. Ela se levantou devagar, vestiu uma camisa larga e caminhou até o jardim. O cachorro a seguiu, como sempre. Sentou-se no banco de madeira e olhou para a casa. Aquela casa que antes parecia um lugar proibido, e agora começava a parecer lar. Dona Áurea apareceu com uma bandeja de frutas. Dormiu bem, minha filha? Elisa sorriu. Dormi como quem finalmente parou de fugir. E vai ficar? Elisa olhou para o céu, depois para a terra sob seus pés. Vou. Não como sombra. Não como lembrança. Mas como mulher. Como Elisa. Dona Áurea sorriu, emocionada. A casa voltou a sorrir com você aqui. Mais tarde, Elisa foi até o quarto de Isadora. Abriu o armário, tocou os vestidos, os livros, os perfumes. Depois, pegou uma caixa e colocou dentro dela tudo que pertencia à irmã. Fechou com cuidado e escreveu. Com amor, mas sem peso. Obrigada por me trazer até aqui. Levou a caixa até o sótão e aguardou. Não como rejeição, mas como encerramento. Henrique a encontrou no corredor. O que está fazendo? Me despedindo do que não sou. E me preparando para o que posso ser. Ele a abraçou. E o que você quer ser? Alguém que vive, que ama, que constrói, que não tem medo de existir. Henrique sorriu. Então fica. Fica comigo. Fica com Lucas. Fica com a vida. Ela assentiu. Eu já fiquei. Só não tinha percebido. Naquela tarde, Elisa começou a estudar. Matriculou-se em cursos online, começou a ler sobre gestão de projetos sociais, e se envolveu na Fundação Compaixão. Lucas a chamou de Mamãe 2 pela primeira vez. E ela chorou. Mas não de dor, de gratidão. A mulher que chegou como mistério agora era presença. E pela primeira vez, ela não se sentia perdida. Sentia-se inteira. Era fim de tarde, e o céu tingia a mansão com tons de dourado e lilás. Elisa estava na varanda, organizando papéis da fundação, quando Henrique apareceu com um sorriso diferente, aquele tipo de sorriso que carrega segredos bons. Está ocupada? Ele perguntou. Sempre. Mas nunca demais para você. Ela respondeu, rindo. Henrique se aproximou, segurando uma pequena caixa de madeira. Sentou-se ao lado dela, respirou fundo, e disse. Eu pensei em 1000 formas de fazer isso. Com festa, com música, com surpresa. Mas nenhuma delas parecia certa. Porque o que temos é simples. É verdadeiro. É nosso. Elisa olhou para ele, confusa e curiosa. Henrique abriu a caixa. Dentro, havia um anel delicado, com uma pedra azul, a cor que Elisa sempre usava, a cor que representava sua calma, sua força. Elisa, você chegou como um raio. Bagunçou tudo. Me fez questionar o que é amor, o que é luto, o que é recomeço. E hoje, eu não quero mais viver sem você. Ela levou a mão à boca, emocionada. Henrique, casa comigo? Não para substituir ninguém, mas para ser você. Para ser minha escolha. Para ser minha vida. Elisa chorou. Chorou como quem recebe um presente que nunca ousou pedir. Sim. Disse, com a voz trêmula. Sim, 1000 vezes sim. Lucas apareceu correndo, com o cachorro atrás. O que tá acontecendo? Henrique se ajoelhou e mostrou o anel. A Elisa vai ser oficialmente parte da nossa família. Lucas pulou de alegria. Eu sabia. Eu sabia que ela era mágica. Dona Áurea apareceu na porta, com os olhos marejados. A casa voltou a sorrir. E agora, vai cantar. Naquela noite, não houve festa. Mas houve dança na sala, risos na cozinha,
e promessas sussurradas entre abraços. Elisa olhou para o céu e pensou: eu fui separada. Fui esquecida. Fui perdida. Mas agora, fui escolhida. O dia amanheceu com céu limpo e brisa suave. A mansão estava silenciosa, mas havia uma vibração diferente no ar, como se até as paredes soubessem que algo especial estava prestes a acontecer. Elisa acordou cedo. Vestiu um robe branco e caminhou até o jardim. Sentou-se sob a árvore onde costumava brincar com Lucas e fechou os olhos. Respirou fundo. Hoje é o dia. Sussurrou para si mesma. O casamento seria íntimo. Apenas Henrique, Lucas, Dona Áurea, alguns amigos próximos e os funcionários da fundação. Nada de luxo exagerado. Nada de pompa. Apenas verdade. O vestido de Elisa era azul claro, com tecido leve e detalhes sutis. Ela havia escolhido a cor de propósito. Não queria repetir o branco de Isadora. Queria marcar sua própria história. Dona Áurea entrou no quarto com lágrimas nos olhos. Você está linda. Como uma primavera depois de um inverno longo. Elisa sorriu. Obrigada por nunca me deixar sentir sozinha. No jardim, Henrique esperava com um terno cinza claro e um sorriso que misturava nervosismo e amor. Lucas estava ao seu lado, segurando as alianças com orgulho. Quando Elisa apareceu, todos se calaram. Henrique ficou sem ar por um segundo. Ela caminhava com leveza, como quem finalmente pertencia ao mundo. O celebrante falou pouco. Henrique segurou as mãos de Elisa e disse: você não é sombra. Você é sol. E hoje, eu escolho caminhar ao seu lado. Não como quem substitui, mas como quem renasce. Elisa respondeu: eu fui esquecida. Fui perdida. Mas você me encontrou. E hoje, eu escolho amar. Sem medo. Sem culpa. Com tudo que sou. Lucas entregou as alianças. Eles trocaram os votos. E quando o beijo aconteceu, foi como se o tempo parasse, não para lembrar o passado, mas para abençoar o futuro. Dona Áurea chorava. Os convidados aplaudiam. E o cachorro latiu, como se também celebrasse. Naquela noite, a casa estava cheia de música, risos e luz. Elisa dançou com Lucas, com Henrique, com a vida. E pensou: eu não sou a mulher que chegou. Sou a mulher que ficou. Que escolheu. Que foi escolhida. O céu estava nublado, mas Elisa sentia luz por dentro. Vestia um casaco simples, os cabelos presos, e levava nas mãos uma flor e um bilhete. Henrique a acompanhava em silêncio, respeitando o momento. Lucas havia ficado em casa, desenhando corações e estrelas. Chegaram à praça. O mesmo lugar onde tudo começou. Onde Elisa vivia entre sombras, fome e esquecimento. Onde Lucas a viu pela primeira vez e disse: ela parece a mamãe. Ela caminhou até o banco enferrujado. Sentou-se por um instante. O cachorro, agora bem alimentado e feliz, deitou ao lado dela, como se reconhecesse o chão. Elisa olhou ao redor. Havia outras pessoas ali, algumas dormindo, outras pedindo ajuda. Ela se levantou, colocou a flor sobre o banco e prendeu o bilhete entre as tábuas. A vida me separou de mim mesma. Mas o amor me costurou de volta. Se você está aqui, invisível, saiba, você existe. E merece ser visto. Henrique se aproximou. Elisa olhou para ele com lágrimas nos olhos. Eu precisei voltar. Não para sofrer, mas para agradecer. Porque foi aqui que tudo começou. Foi aqui que eu fui vista pela primeira vez. Henrique a abraçou. E nunca mais deixei de ver você. Eles caminharam de volta, de mãos dadas. Elisa olhou para trás uma última vez. A praça parecia menor agora. Menos assustadora. Menos fria. Naquela noite, ela escreveu em seu diário: hoje me despedi da mulher que sobreviveu. E abracei a mulher que vive. A casa estava cheia de vida. O som de risadas ecoava pelos corredores, o cheiro de bolo de cenoura invadia a cozinha, e Lucas corria pelo jardim com o cachorro atrás dele, gritando: Mamãe 2. Vem ver meu desenho. Elisa apareceu na porta, com um avental florido e um sorriso que iluminava tudo. Ela caminhou até Lucas, pegou o papel e viu o que ele havia desenhado: uma casa com 3 corações no telhado. Um com a letra H, outro com I,
e o terceiro com L. É a nossa casa, disse Lucas. E os corações são você, o papai e eu. Henrique apareceu atrás dela, abraçando-a por trás. Acho que temos um artista em casa. E uma família. Elisa completou. A rotina deles era simples, mas cheia de significado. Elisa agora coordenava projetos sociais na fundação, ajudando mulheres em situação de rua. Henrique retomou os negócios com leveza, e Lucas crescia cercado de amor e histórias que pareciam contos de fadas, mas eram reais. Na sala, Elisa mantinha uma caixa com objetos do passado, o colar com a letra I, o bilhete da praça, uma foto de Isadora, e o desenho de Lucas com asas. Ela olhava para aquilo às vezes. Não com dor, mas com gratidão. Certa tarde, ela levou Lucas até a praça. Sentaram-se no mesmo banco onde tudo começou. Ela contou a ele a história inteira, com palavras simples, mas verdadeiras. Eu fui esquecida. Mas você me viu. E por causa disso, eu fui encontrada. Lucas a abraçou. Você é minha mamãe 2. Mas às vezes parece que você é a mamãe 1 também. Elisa sorriu. Talvez eu seja um pouco das duas. E isso é bom. Ao voltarem para casa, Henrique os esperava com suco de laranja e pão de queijo. Eles se sentaram juntos, como sempre faziam, e brindaram com copos de vidro. A vida, disse Henrique. A coragem, disse Elisa. As mamães mágicas, disse Lucas. E assim, entre dois mundos, o da dor e o do amor, o da perda e o do reencontro, Elisa encontrou seu lugar. Não como sombra, mas como sol.